bem-vindos a mais um Conexão Faria Lima, o programa sobre as últimas notícias do mundo da economia e da política, feito em parceria entre o Spotnix e o Modal Mais, o banco digital dos investidores. Eu sou Fernanda Gonçalves e hoje um dos meus convidados é o Rodrigo Otávio Marques, sócio responsável pela análise macroeconômica da Nest Asset. O Rodrigo é formado em Economia pela PUC do Rio, com mestrado e doutorado na USP. Eu também tenho aqui comigo Felipe Hirai, da Dália Capital, formado em Administração pela FGV. O Felipe tem sido classificado nos últimos 10 anos como um dos melhores analistas do mercado. E o nosso terceiro convidado é o Rodrigo Galindo, sócio fundador e portfólio manager de renda variável da Novus Capital, formado em Administração pela UFRJ. Nos últimos anos, em especial após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Bolsa Brasileira viveu um período de forte valorização, saindo dos 60 para os 90 mil pontos. Por outro lado, nossa recuperação econômica tem sido a mais lenta da história. Criamos apenas 538 mil empregos em 2018 e outros 210 mil nos 2 primeiros meses de 2019. Mais de 6 milhões de brasileiros procuram emprego há mais de 2 anos e outros 10 milhões voltaram à pobreza sem perspectivas de se recuperar tão cedo. Gente, na opinião de vocês, o que a Bolsa Brasileira tem visto que a população ainda não conseguiu enxergar? Galindo, o que você acha disso? A Bolsa ela tenta antecipar, obviamente, o que na teoria vai se passar na economia real na ponta. Né? Eu acho que o que a gente viveu dessa valorização de 60 para 90, olhando um pouco para o retrovisor, foi um ambiente muito complicado de estagflação, né? A economia muito estagnada e uma inflação muito alta, uma desvalorização cambial também. Né? Eu acho que a destruição de riqueza, né, que houve, tanto pela inflação quanto pela moeda, né, que fica mais fácil a leitura, foi muito grande, foi um período de muito intervencionismo nos mais diversos setores da economia, um ambiente muito hostil. Tá? E eu acho que esse período, que perdurou ali por uns 4, 5 anos, de alguma forma ele exigiu algum tipo de reforma dos entes privados. Então, na minha visão, muitos das próprias famílias e das próprias empresas, elas fizeram as suas reformas de uma forma mais ágil do que o governo, né, os governos federais, estaduais ou municipais, para sobreviver a esse ambiente um pouco mais hostil. Tá? Então, à medida que esse cenário foi desanuviando, com mudanças de rumos políticos para políticas mais liberais, mais pró-economia, o mercado tentou antecipar esse tipo de mudança que é muito significativa para o ponto do ciclo econômico. Então, acho que isso, olhando um pouco para o retrovisor, é a razão pelo qual a Bolsa se valorizou de 60 para 90 mil pontos. Tentando fazer um resumo. E você, Rodrigo, Não, você foi compartilha muito ter falado dessa... sobre retrovisor, porque como é que o mercado de ações, ele, tal qual qualquer outro preço na economia que a gente tem no mercado financeiro, como é que você monta as expectativas? Quer dizer, um pedaço você olha para frente e um pedaço acaba olhando para o próprio retrovisor, né? Então, o Paul Krugman tem um artigo muito interessante em que ele fala que, às vezes, o mercado... Como é que o mercado pode se distanciar tanto de fundamentos durante tanto tempo e depois acomodar de uma hora para outra? Que é o que acontece muito com o mercado de ações. Então, não acredito que o mercado de ações ele tenha só antecipado coisas que não aconteceram, que foi o ponto da sua pergunta. Quer dizer, a economia real ela não andou tanto assim, mas o mercado de ações andou bastante. O Krugman chama isso de efeito do coiote, né, do papaléguas e do coiote, onde o coiote está andando e depois ele cai do abismo quando as expectativas encontram a realidade. Teve um período que, eu concordo, você teve um processo recessivo brutal que amassou a margem de lucro das empresas. Tá? Além disso, o processo de intervenção não foi só o processo recessivo, você teve um processo de intervenção muito grande nos mecanismos de preços que compõem o índice. Quer dizer, tem muita coisa dentro do índice que é estatal, que tinha preço de alguma forma controlado. Você olha o que aconteceu depois de 2016, é um processo de liberalização, racionalidade, melhoria da racionalidade dos preços na economia. Setor de energia elétrica, petróleo, óleo e gás,
Isso tudo componente importante dentro do índice, além do próprio preço da taxa de câmbio, né? Quer dizer, a taxa de câmbio ela passa a refletir muito mais fundamentos, desvaloriza, muito bom para as exportadoras. Então, um pedaço disso, sim, foi resposta, não foi só antecipação, mas foi uma resposta às medidas claras que o governo tomou, no sentido de racionalizar preços, racionalização no sentido de tornar esses preços, no sentido de mostrar que o mecanismo de preço possa refletir mercado. Tá? Em paralelo, tivemos algumas reformas e também, soma-se a isso, quer dizer, que os lucros das empresas subiram, de fato. Né? O que aconteceu, que acho que é digno de nota, é que provavelmente o mercado de ações não subiu tanto quanto os lucros das empresas subiram. E aí é uma questão de olhar para frente também. Quer dizer, quando você olha, a pergunta é, o crescimento econômico, ele é sustentável? Qual é o tamanho dos ajustes ainda necessários? E qual é o ambiente internacional que a gente vai viver nos próximos 2 anos, durante esse período de ajuste? Então, muito do que a gente viu, do aparente descolamento dos mercados acionários da economia real, na verdade não é tão descolado assim. Ou seja, o que eu estou mostrando para você é que não, teve fundamento que melhorou ligado ao mercado de ações. Em relação ao nível de emprego, esse tende a demorar mesmo, porque você passou por um processo recessivo que está longe de ter sido trivial, foi muito longo, um pedaço do desemprego que vai ficar na economia, que ainda sobra na economia, dessa lentidão na retomada, é função de um desemprego estrutural, quer dizer, você tirou muita gente, a duração do desemprego, ela é muito importante. Então, você tirou muita gente do mercado de trabalho durante muito tempo. Então, para o pessoal voltar, talvez não volte para a mesma atividade. Eu vou dar um exemplo bem chão. Você tira um metalúrgico que ficou desempregado, ele vira Uber? Ele vira Uber durante um tempo. Agora, ele volta a ser metalúrgico? Depende de quanto tempo ele ficou fora. Então, o mercado de trabalho é, assim, mais lento, mas um pedaço dos fundamentos, sim, andou. Entendeu? Teve bastante fundamento para essa alta. Eu tenho aqui um dado que fala que entre 2016 e 2019 as empresas brasileiras passaram de valor equivalente a 14 vezes o seu lucro para 11,7 vezes, considerando uma alta de quase 50% no período. E a gente tem uma visão generalista de que a Bolsa simplesmente antecipa os cenários, como você acabou de dizer, premiando as empresas conforme o resultado esperado. Vocês acham que esses dados que eu mostrei agora, isso reflete uma avaliação pessimista do futuro ou é um sinal de que a Bolsa está, na verdade, barata? Não, veja bem, é o que eu comentei. O lucro das empresas... São 2 Rodrigos. Não, o lucro das empresas realmente subiu, só que a alta do mercado não foi proporcional. Então, o que acontece? Os múltiplos tendem a cair. Tá? Então, de fato, é meio complicado dizer que está barato, porque essa brincadeira pode ficar barata durante muito tempo. Aparentemente, pelas contas que a gente fez lá na Nest, está na média histórica. Tá? Se você pegar uma média de longo prazo, a maior parte dos múltiplos está dentro da média histórica. Ou seja, não está tremendamente barato, mas não está algo muito caro. Então, eu vou precisar, quer dizer, o mercado vai precisar de novas notícias, ambiente internacional, claro, isso já está, né? Quer dizer, você tem um ambiente hoje internacional que não é nem quente nem frio. É uma suavização do crescimento e uma sinalização de que a política monetária deve ficar mais ou menos como está até o início do ano de 2020. Então, isso lá fora está mais ou menos dado. Tem uma ou outra reclamação que você vai ver porque tem um Twitter mal escrito aqui ou Twitter mal escrito ali. Mas o cenário internacional está mais ou menos tranquilo. No cenário doméstico, os investidores vão pedir um prêmiozinho. E esse prêmiozinho vai fazer com que, é isso mesmo, considerando a banda de valuation, fique durante um tempo nessa banda, na parte de baixo da banda, por um pouco mais de tempo, até que algumas coisas fiquem mais claras. O tamanho da reforma, qual é a força do mercado de trabalho, como os preços vão se comportar lá na frente e quais são as outras medidas microeconômicas que vão ser tomadas. Quer dizer, o macro já andou bastante e a Bolsa já antecipou bastante do macro, só que o micro tem um monte de questionamento. Provavelmente a gente vai comentar alguma coisa aqui sobre programa de privatização. Está longe de ser trivial qual é a forma em que a maior parte das empresas vai ser
privatizada, com qual valuation que vai ser. Questões como algumas estatais que já foram colocadas na mídia, que poderiam vir a ser ou fatiadas, ou fazer IPO, ou privatizadas. Ninguém sabe a fórmula, ninguém sabe a forma com que isso será feito. Então, é óbvio, você acredita que amanhã vai ser melhor, tudo indica que o macro está mostrando que vai ser melhor, mas as questões microeconômicas, inclusive do programa de privatização, estão muito incertas. Não sei se vocês concordam. Felipe, você compartilha dessa visão do Rodrigo? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que na Dália Capital a gente acha que a gente está no começo de um processo de alta da Bolsa, tá? Então, assim, o que aconteceu, esse fato de quando a gente olha, né, para trás e vê que os múltiplos das empresas, eles caíram, isso, honestamente, eu acho que não quer dizer nada. Na verdade, o que aconteceu é que no passado, o lucro, de fato, ele estava muito deprimido. E ainda hoje, quando a gente compara o lucro das empresas em termos reais, ele está coisa de 30% a 40% abaixo do que era 5, 6 anos atrás. Então, apesar de os lucros terem subido, a gente ainda está num patamar muito menor do que a gente estava antes. Então, quando a gente olha, né, de fato, olha os múltiplos das empresas, está 10 vezes lucro, isso em linha com a média histórica, mas ainda é numa base deprimida. Então, a gente ainda acha que tem um espaço grande para as empresas gerarem lucro. E ainda voltando num ponto que o Galindo falou, que a gente acha que é extremamente relevante, que as empresas fizeram a lição de casa. E tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que as empresas que estão listadas na Bolsa, elas não são o retrato do Brasil. Elas são as melhores e normalmente as maiores empresas de cada setor. Quando apareceu a crise, quando veio a recessão, essas empresas elas cortaram custo, cortaram investimento. Na hora que a economia ela estabiliza e começa a dar um leve sinal de melhora, o que acontece com essas empresas que elas estão com um custo super controlado, elas começam a ter uma margem expandindo. A economia ainda não cresce, a demanda ainda não cresce, elas não investem. O que acontece? A quantidade de lucro que elas geram é muito maior. O que a gente está vendo acontecer? Esses lucros eles estão voltando para os acionistas. Então a gente está vendo várias empresas pagando dividendos muito altos. E assim, na nossa visão, pegando o exemplo do Banco Itaú, né, o maior peso no índice Bovespa, ele está pagando um dividendo de 6,5%. Você fala, poxa, isso é maior do que o CDI? Então, assim, é o ponto de que quando a gente olha para isso, né, numa situação, de novo, né, que o lucro das empresas ainda está relativamente baixo, tem uma expectativa de crescimento de lucro, e as empresas já estão gerando tanto caixa, honestamente a gente acha que a gente está num ponto excelente ainda, né, se isso indica possivelmente, né, um período de alta prolongada da Bolsa para os próximos anos. Uma das grandes bandeiras desse governo tem sido as privatizações e as concessões de ativos em infraestrutura, principalmente. Galindo, de que maneira você enxerga essa propensão do governo de conceder esses ativos como algo que pode ser positivo para a nossa economia? Tá, eu acho que esse é um desafio muito grande. Tá? Obviamente, quando a gente fala da atividade, olhando um pouco também no retrovisor, a gente teve uma boa parte da atividade que foi muito incentivo ou com participação governamental. Tá? Então, a medida, eu acho que a partir do momento que você deixa de ter essa dependência mais do governo, basicamente por questões fiscais. O governo não tem mais, mesmo fazendo a reforma da Previdência, ele vai seguir tendo um desafio fiscal de disciplina das contas muito grande. E aí eu acho que shiftar isso, né, de uma economia que vinha muito governo dependente para um ambiente mais liberal, existe uma curva de aprendizado e uma curva de resposta. O desafio da privatização ele é muito grande, passa por muitas questões de infraestrutura, no setor elétrico, no setor de saneamento, em coisas, nesse primeiro momento, até básicas para a população no geral. Eu acho que são ativos. O Brasil tem tamanho, né? Estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, então a economia por si só ela é uma economia que pode ter muita força, que pode ter muita representatividade. Então acho que os ativos eles terão interesse. Tá? No geral, eu acho que boa parte dos ativos que vão vir para a privatização vai chamar a atenção de grandes players globais que vão ter interesse em fazer investimento
nesse primeiro momento, em infraestrutura, buscando retorno. Só um ponto que eu acho que é relevante colocar, né, que eu acho que esse processo ele já está acontecendo, né? Então, tem uma coisa que a gente olha muito, né, 100 dias do governo, tem muitas críticas, elogios e tal, mas é impressionante a quantidade de coisas que eles já conseguiram fazer em 100 dias, né? A Petrobras, nas últimas semanas, anunciou, né, a venda lá do gasoduto por mais de 30 bilhões de reais. Ele conseguiu fechar o acordo com a seção onerosa, foram lá outros 30 e tantos bilhões de reais. Já fizeram leilões dos aeroportos. A Norte Sul, Galindo, há quanto tempo a gente ouve falar sobre a Norte Sul, né? Sei lá, 10, 15 anos pelo menos. Isso tudo de fato já aconteceu. Agenda, né? Então, talvez, né, a agenda ela não vá ser da forma como todo mundo esperaria, o mercado gostaria, mas é muito importante dizer, né, que várias coisas que há anos a gente espera acontecer, aconteceram nos primeiros 100 dias. E como o Rodrigo comentou, assim, a grande questão que é o emprego, né, da qual todos nós nos preocupamos muito, ela tem delay. Né? Primeiro você vê destravar um jogo de confiança, que eu acho que é o mais importante, né? Você ter segurança, você ter confiança para que os investimentos de longo prazo sejam feitos. Eu acho que isso tem acontecido, como o Hirai comentou. Obviamente, acho que essa questão da Previdência, por ser tão significativa no maior desafio do país, que é o controle fiscal, eu acho que é um grande destrave para a confiança, para investimentos de longuíssimo prazo, que é o que vai fazer grande diferença. E aí eu acho que o emprego é a última derivada disso. Ganho de renda e emprego é depois de várias outras questões anteriores, né? Que é o grande objetivo, né? Muitos críticos têm falado dos preços, né, que os preços têm sido muito baratos e, por outro lado, o próprio governo ele não tem essa capacidade para investir. Então, fica a pergunta, privatização serve para quê, na sua opinião, Rodrigo? Mais para reforçar o caixa do governo ou para aumentar a produtividade? Essa é uma boa questão. Essa é polêmica. E eu vou defender o meu peixe aqui. Em última instância, vai ser para tentar sinalizar um regime fiscal diferente. Quer dizer, é tudo um pacote. Quer dizer, você já vem de um ajuste, de uma reorganização das contas públicas no governo Temer. Faz parte dessa reorganização a reforma da Previdência e faz parte dessa reorganização privatizar. Hoje, tem que lembrar o que o ministro Paulo Guedes falou. Quer dizer, o que importa é mostrar a direção. Então, em última instância, qual o tamanho da dívida pública, dívida bruta em relação à PIB. Então, o desafio agora é fazer a dívida pública estabilizar para cair. Na verdade, é cair. Mostrando que, sim, todo um esforço político, todo um esforço fiscal deve continuar e deve continuar para os próximos anos. A reforma da Previdência não é uma bala de prata do ponto de vista fiscal. Ela apenas reduz a taxa de crescimento dos gastos. Então, a privatização ela também ela tem um ponto que é mostrar a direção. Do ponto de vista de produtividade, tem algum ganho. Mas do ponto de vista da produtividade total, quer dizer, o que a gente olha é que a produtividade do trabalhador precisa subir no Brasil. Então, e aí você tem que olhar para as políticas de longo prazo. Não adianta falar, eu vejo um argumento comum, não vamos privatizar porque a produtividade aparece do nada. Produtividade é um bicho de longo prazo. O que importa é sinalizar a direção. Mas eu vou repetir, enquanto a produtividade do trabalhador brasileiro continuar baixa em termos internacionais, você tem um limitador de crescimento de longo prazo muito grande. Então, sim, vai ajudar, mas não é outra bala de prata que resolve problemas. E você, Felipe? Eu concordo com os pontos do Rodrigo, né? Acho que, querendo ou não, é um pouco da questão do ovo e a galinha, né? Se você precisa começar esse processo para que o mercado comece a acreditar, para que reprecifique os ativos para cima. Então, enquanto que esse processo não se inicia, é muito difícil, né? Você falar assim, ok, esse ativo ao invés de valer 10, poderia valer 20? Sim, poderia valer 20, desde que você venda ele a 10. Então fica uma coisa meio estranha, né? Se o ajuste fiscal precisa acontecer, a reforma da Previdência também precisa acontecer para que exista uma reprecificação dos ativos, né? Então, assim, querendo ou não, preço tem todo dia na Bolsa, né? Então, assim, se alguém acha que está barato, é só ir lá e comprar. Se alguém acha que o governo a Caixa está vendendo a Petrobras barata,
é só comprar na bolsa, certo? Se ele está vendendo a preço de mercado, assim, eu não Vou vejo... reclamar de qualquer forma. Se venderem caro, puxa vida, olha só como vendeu, não precisava ter vendido. Se vendeu barato, nossa, olha só como saiu a preço de banana. Então, é o programa de privatização. Mas todo mundo reclama. Mas eu concordo, tem que acontecer. O tamanho do Estado tem que reduzir, o dinheiro tem que voltar para a população, seja através da redução da dívida pública, seja através de uma melhora, né, dos gastos do governo. Esse dinheiro tem que voltar para a população. E, de fato, né, não faz sentido. Por que a Caixa Econômica tem que ser sócia da Petrobras? Por que bom, a gente tem tantas empresas estatais, assim, acho que o programa de estatização é um pouco para isso, né, para mostrar, pô, será que de fato, né, assim, o Brasil como governo não precisa ter tantas empresas assim? Por que não transferir tudo isso para a iniciativa privada? Então, acho que esse processo, ele é longo, ele é demorado, ele precisa começar. Você vai vender o teu primeiro ativo num preço mais alto? Não sei, talvez não. Mas na medida que o processo ele vai evoluindo, também acho que o mercado ele vai entendendo isso de uma forma melhor, a bolsa vai subindo, os juros eles vão caindo e naturalmente os preços ativos eles vão subindo. Então, falando em previdência, boa parte dos estados já entraram em reformas que criam fundos de capitalização. Rodrigo, com esse baixo retorno dos títulos públicos, você acha que isso pode favorecer um aumento de investimentos na bolsa? Por efeito portfólio poderia, mas você também tem que raciocinar que, de uma certa forma, quando você vai fazer investimento em bolsa, né, um pedaço é óbvio, é custo contra custo de oportunidade. Mas outro pedaço não adianta, a sua perspectiva de crescimento futuro dos lucros futuros. Se a economia ficar estagnada também, vai valer a pena continuar em renda fixa do que ir para a renda variável. Ou seja, em última instância, não é tomar risco por risco, né? Que sim, que 12 é maior que 6, ora pois, sabemos. Agora, sim, tem um pedaço que, dada a perspectiva, dado esse cenário que a gente está desenhando aqui, tudo leva a crer que a economia vai melhorar nos próximos 2, 3 anos. Isso posto, dado que a taxa de juros deve continuar mais ou menos baixa, e até tem haveria até um espaço até para uma queda adicional, sim, você tem um espaço para um aumento da demanda por renda variável. Além disso, quer dizer, o próprio processo de privatização atrai novos entrantes ao mercado, novos IPOs, novas empresas. Coisa que, não sei se vocês vão concordar, mas muitas vezes é difícil quando você tem uma tese de investimento, mesmo macro ou micro, colocar ela em prática. Quantas empresas você consegue colocar, setor de educação, ou setor de entretenimento, quantas empresas? Então o mercado ainda é pequeno, perto do recurso que pode vir para a renda variável. Isso é o começo, a gente imagina que você está no começo do começo do começo, né? Uma questão muito recorrente aqui é quem que lidera quem, se é a política que lidera a economia ou se é a economia que prevalece sobre a política. Felipe, na sua opinião, quem que leva nessa queda de braço? Sobra para mim essa daí, né? Todo mundo vai responder. É muito difícil de dizer, né? Eu acho que tem momentos que são muito distintos, né? Assim, quando a gente estava discutindo crise, né, 2014, 15, 16, uma das perguntas que eu sempre recebia era, poxa, você acha que essa é uma crise mais política ou uma crise mais econômica, né? E para mim eu sempre achava que era muito difícil de dizer que as duas eram intrinsecamente ligadas, né? Então, eu acho que o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos anos, e foi muito evidente na eleição do ano passado, é que existia um movimento, uma mudança muito grande da vontade da população, seja por fatores econômicos, seja por fatores geracionais, seja por N motivos diferentes, houve uma mudança do que a população queria para a sua política. Esse movimento, assim, é difícil de dizer o que ocasionou isso, né? Que, se foi uma insatisfação com a classe política ou foi uma insatisfação com o cenário econômico. A gente acha que, de fato, existiu uma mudança que aconteceu que levou ao que a gente está vendo agora, né? Então, assim, o que eu acho as duas coisas elas estão intimamente ligadas, né? Assim, e, obviamente, do lado político existe uma mudança, mas no que é relevante para o mercado, a mudança na condução da política econômica é brutal. Então, assim, a gente tem hoje, né, discutindo abertamente a reforma da Previdência, que é uma coisa que a gente não fazia antes. Número 2, a condução liberal na economia é muito forte. A gente fala também abertamente sobre privatizações.
Antes a gente tinha que discutir isso quase que secretamente, né? A gente comentava no almoço e olhava para o lado para ver se ninguém estava ouvindo. Hoje não, hoje todo mundo fala sobre privatizações. Eu acho que essa agenda econômica vai ser extremamente relevante. O que a gente espera, né, que se a economia responder a esses estímulos, daqui para frente, essa discussão do político, talvez ela comece a perder um pouco de força. Você concorda, Galindo? Concordo. Eu acho, assim, o Brasil está vindo, na minha visão, por questões econômicas, ele está vindo de um polo para o outro, né? Um polo que politicamente era mais à esquerda para um polo que agora politicamente está mais à direita. Se eu olhar, eu tenho uma opinião que o Brasil tende a ter uma natureza mais central do que esses dois polos, tá? Então, dentro desse processo, né, eu acho que a corda vai tensionar várias vezes ainda, tá? Desse jogo, a negociação política, ela é uma negociação como qualquer outra, né? Mas como eu acho que existe esse antagonismo de forças políticas e uma mudança radical, acho que até por desejo da população, né? Basta ver a última eleição, eu acho que a corda ainda vai tensionar e ainda vai ser com muita emoção esse período de transição. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que muitas vezes, até por preço de mercado e por estresse, a classe política vai se conscientizar, tendo achado até que essa é uma classe que olha muito mais até para o câmbio do que para a Bolsa. Então, eu acho que toda vez ali que o câmbio se aproximar de 4, quando tiver bate-cabeça, eu acho que a turma vai se gelar e vai falar, opa, estão dando recado que se a gente seguir frouxo como foi no passado e não tiver disciplina, a corda no lado fiscal vai estourar. E ela estoura rápido, tá? A gente está em 2019, quase chegando em 2020 daqui a pouco. E essa questão da Previdência, que é uma questão que aconteceu em vários outros países do mundo. É a população ficando com mais idade e a conta não fecha, é matemático. Você tem que adaptar o sistema para uma nova realidade de perspectiva de idade da população. Tá? Então, eu acho que o desafio é grande, ele vai ser feito, mas eu acho que ainda vai ter muita emoção no meio do caminho, como historicamente sempre foi no Brasil. O que você acha, Rodrigo? Bom, a questão polêmica final, né? Bom, na minha visão, o econômico determina o político. Quer dizer, em última instância, a função de bem-estar do eleitor tem lá dentro o quê? É emprego e salário real. Então, você deu emprego e salário real, o eleitor vai e vota. Daí eu talvez discorde um pouquinho, 700, se é de esquerda, se é de direita. Está dado lá. Ele vota com o bolso. É o que o Clinton falava, it's the economy. Então, nesse sentido, o desafio do governo é mostrar, o mercado o mercado já está antecipando as boas notícias, é mostrar que a agenda, que você está chamando de liberal, mas que eu diria que é uma agenda de organização fiscal, uma agenda que implica em regras fiscais, manutenção de regras monetárias, flexibilização de preços, câmbio flutuante de verdade, preços de combustíveis flutuantes de verdade, preços de matérias-primas flutuantes, salários flexíveis ao longo do tempo. Quer dizer, a reforma trabalhista, o objetivo dela é tornar o mercado, era essa a ideia, tornar o mercado de trabalho mais flexível. Isso vai significar que lá na frente, e aí os investidores, os agentes econômicos estão colocando isso dentro do preço e ajudando a melhorar ainda mais as condições econômicas, vai mostrar o quê? Que você tem uma economia flexível, uma economia cujas recessões serão mais brandas e os períodos de crescimento mais prolongados, por conta de taxa de juros menores, uma estrutura de endividamento público mais longa. Hoje a gente já tem uma regra fiscal. A regra monetária está muito bem conduzida nos últimos anos. Mas a gente tem uma regra fiscal que vai ser testada. Quer dizer, a vantagem de você ter limites e tetos, é óbvio que você não quer testar, né? Mas a gente sabe que a maior parte dos países, uma vez, já testou esses limites. Então, ao longo do tempo, eu faço uma comparação, que as pessoas podem concordar ou não, mas o Brasil vai virar uma Itália. Assim, o político pode ser uma bagunça, mas na hora H, você tem regra fiscal, você tem regra monetária e todo mundo se organiza. Governos vão cair, outros vão assumir,
mas as regras estão lá e elas são de longo prazo. Então, se isso for verdade, a perspectiva, não vou dizer brilhante, porque tem uma série de gargalos de longo prazo, a produtividade do trabalho é muito baixa no Brasil, ainda tem uma série de riscos regulatórios, a gente falou de privatização, os riscos regulatórios são enormes ainda, quer dizer, tem que estar mais organizado o processo. Isso posto, sim, você pode crescer perto do potencial a partir de 2020, tranquilamente. Então, sim, o econômico vai determinar o político. Bom, então, para finalizar, como é que vocês veem toda essa questão sobre reformas? Buy Brasil no sentido de compre o Brasil ou bye bye Brasil? Não, eu acredito com alto grau de confiança que é buy Brasil, pelo ponto do ciclo econômico que a gente está vivendo. Tá? Acho que a gente viveu aí 5 anos muito difíceis, onde houve disciplina, como eu tinha colocado ali, as reformas das famílias, as reformas das empresas foram feitas, e acho que agora está vindo aquilo que historicamente é o delay, né? Agora está vindo a reforma dos governos. Tá? Eu acho que a gente também está vindo de uma base muito baixa, como o Hirai colocou. Eu acho que tem uma coisa transformacional, que o Brasil ele também historicamente tem um delay com o resto do mundo, de uma maneira, né, com remédio amargo. Ele veio para taxas de juros mais comparados com os países que têm disciplina fiscal globalmente. Eu acho que essa disciplina ela vai existir e vai ter esse efeito da taxa de juros baixa por um extenso período de tempo. O que historicamente a gente não viu, né? Assim, hoje de manhã mesmo eu tive com um grande empresário que ele comentou, o meu negócio dava 20% de retorno ao ano e eu tomava dívida 15% para um negócio que dava 20% de retorno. Hoje em dia eu tomo a CDI mais 1, CDI mais 2, 6, 7%. Ele falou, eu ainda não estou colocando tudo para dentro, né, para colocar em termos de expansão da atividade empresarial dele, porque ainda não está tendo a demanda. Mas uma vez vindo e esses sinais de confiança melhorando, eu vou fazer com certeza. Então, eu acho que esse resultado financeiro dos juros mais baixos, ele vai ser ele é transformacional nos cases empresariais. Eu acho que o empresário no Brasil, historicamente, ele viveu sempre um ambiente muito hostil e sempre sobreviver a isso. Eu acho que agora, se o Brasil mostrar que tem disciplina fiscal e do ponto do ciclo econômico que ele está nesse momento, as coisas voltando a melhorar em renda e emprego no segundo momento, as companhias, como o Hirai colocou, acho que tem upsides fabulosos. Tá? A gente acredita muito que tem volatilidade de curto prazo, né? Nesses próximos 3, 6 meses, em cima dessas negociações políticas. A gente acredita que, de fato, as coisas vão para o caminho construtivo e aí o upside, eu acho que ele é enorme, se você olhar um horizonte de tempo um pouco mais longo. A gente acha que é uma grande oportunidade de estar fazendo alocação em bolsa. Também acho isso, Felipe. Concordo. Acho que, assim, tentando complementar, o Garine já falou muito bem, né? Mas enumerando, né, alguns pontos. Né? Número 1, a gente acha que a questão da votação, aprovação da reforma da Previdência é uma questão de tempo, não porque isso é uma agenda do Bolsonaro, não porque isso é uma agenda do Guedes, mas sim porque, querendo ou não, uma demanda da população. Acho que principalmente para o ponto que o Rodrigo colocou. Né? Assim, a gente chegou numa situação que pegou na economia, precisa ser feito ajuste, então a população quer que esse ajuste seja feito. Uma das formas de fazer isso é através da reforma da Previdência. Segundo ponto, a questão dos juros, acho que uma quebra de paradigma muito grande, né? Assim, acho que o juros de 1% ao ano, espero, né, que a gente não volte a ver no curto prazo. Eu, honestamente, acho que talvez nunca mais a gente veja no Brasil. Então, os juros baixos, eles mudam a forma como o dinheiro circula no Brasil, muda a forma como a gente pensa sobre investimentos. Eu acho que existe um espaço muito grande para aumentar a alocação em bolsa. Né? Hoje, quando a gente olha os dados dos fundos, tem coisa de 10% só alocado em bolsa, coisa de 7 anos atrás, esse número era perto de 15%, então para uma indústria de 4 trilhões de reais. Então tem muito dinheiro ainda para entrar em bolsa, sendo que eu acho até que esse número de 15% ele deveria ser mais alto. E o último fator realmente, as empresas elas estão bem. As empresas que estão listadas em bolsa estão bem, estão gerando lucro.
elas já fizeram o dever de casa. Então, nesse ponto que o Galindo colocou, elas estão esperando a economia de fato melhorar. Enquanto ela não melhora, elas já estão ganhando dinheiro. Então, para o investidor que entra na Bolsa agora, não é que ele entra apostando que o lucro das empresas tem que crescer. Se o lucro das empresas não crescer, ele já está ganhando mais do que a renda fixa. Então, é uma coisa de, ok, você está sendo recompensado para esperar por uma melhora. Quando essa melhora não vem, você já está ganhando mais do que você ganharia na renda fixa. Então, por isso a gente acha que sim, a gente está num momento muito bom para comprar bolsa. Então, Rodrigo, para você, buy Brasil ou buy Brasil? Eu vou ter que entrar aqui no consenso, né? Então, assim, é buy Brasil. O relevante é as empresas estão mais lucrativas, a perspectiva de lucros futuros é grande, relativamente está mais ou menos barato. É difícil não comprar o Brasil quando você tem uma agenda de desregulamentação. Eu não vou chamar de liberal porque eu não gosto desse tipo de apelido, né? Mas é uma agenda de desregulamentação onde os setores têm até ganhar mais. E eventualmente você pode, com a saída do setor público de uma série de setores, você pode ter estímulo ao mercado de crédito, estímulo ao mercado de crédito imobiliário, as empresas voltando, entrando em IPO, as empresas precisando de capital, porque o BNDES agora parou de subsidiar, o que implica que a taxa de juros também, na média, vai ser mais baixa. Ou seja, você tem uma série de medidas que não foram tomadas só nesses 100 dias. Elas são um processo que vão aumentar a eficiência da economia. Coisa que está listada e coisa que vai entrar ainda. Então, sim, buy Brasil, você altera o tamanho da tua carteira conforme o seu apetite de risco. Então, por prazo mais longo, o Brasil tem condições de crescer muito próximo do potencial e o desafio agora é aumentar esse crescimento potencial. Então, é aí que pode esbarrar, mas tem tanto chão para a Bolsa andar ainda nesse sentido que é melhor continuar comprado mesmo, que acho que não vai ter erro. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, foi ótimo, adorei ter vocês aqui. E obrigada a você por nos assistir e até o próximo Conexão Faria Lima.